noite. Vocês vão perceber que quando eu venho com um papel desse daqui a mais, é algo diferente. Mas hoje é algo diferente, diferente do diferente. Vocês vão perceber que eu estou até mais contente. Mas tudo bem. Primeiramente, obrigado, sempre agradecendo por vocês estarem nos prestigiando, nos assistindo. Um agradecimento também, Pastor Wagner, está sempre aí com a gente, nos assistindo, dando aquele apoio, aquela energia sempre com seus pensamentos e suas orações. Tuca, obrigado de coração, você e toda a sua família, esposa, filhos, genros, nora, olha, é uma alegria, olha, não dá para se dizer, quando a gente se encontra, a gente recebe aquele carinho, realmente, que sempre nos eternece a todo instante. Por que eu vou falar para vocês? Porque eu estou mais feliz ainda e eu vou compartilhar com vocês em casa. Hoje saiu uma sentença, às vezes a gente sempre pensa que sentença é ruim, não. Saiu uma sentença que eu estou aguardando já há muito tempo, saiu hoje, então queria compartilhar com vocês, que é uma sentença que nos deixa muito feliz e reconhece um direito que nós já estávamos almejando já de muito tempo. Olha, então, compartilhar com vocês essa alegria que nós estamos tendo e recebendo hoje. Olhe bem, já faz 13 anos que eu estou aposentado e a decisão saiu agora. O importante é sempre nós agradecermos a Deus todas as bênçãos que nós recebemos. Primeiramente, hoje, eu sempre falo para vocês, e eu gosto de trazer informações para vocês, não somente aqui da nossa cidade, mas de outras localidades, para vocês verem absurdos que são feitos fora daqui, que às vezes a gente pode falar assim, poderia ser aqui também. Mas eu trago a título de trazer informação a vocês. Não somente nossa, mas também de outros locais, para que vocês tenham conhecimento de fatos que acontecem fora. Nesse caso em questão, o primeiro que eu vou falar para vocês, é muito hilário, seria cômico se não fosse verdade. Mas eu vou resumir para vocês. Este fato aconteceu em Santa Catarina. Isso mesmo. Ô coronel, mas de Santa Catarina, vou mostrar para vocês verificarem que tem hora que tem tanto absurdo que você fala assim, não podia ser, isso não pode acontecer. Pode. Pode e aconteceu. Uma prefeitura municipal, olhe bem, uma prefeitura municipal processou ela mesma. Olha o cúmulo do absurdo. Uma prefeitura municipal processou ela mesma, o promotor ofereceu a denúncia, o juiz mandou citar a prefeitura e a própria prefeitura disse que não encontrou o endereço dela mesma. Olha só, veja a reportagem. Uma situação inusitada chamou a atenção do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O município de Palhoça, na Grande Florianópolis, foi intimado a esclarecer uma aparente falha processual após surgir como autor e réu em uma mesma ação de execução fiscal. Ou seja, na prática, teria acionado judicialmente a si próprio. O caso tramita na Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da comarca local e envolve a cobrança de uma dívida registrada em certidão de dívida ativa, no valor de pouco mais de R$100 mil.
Ao analisar os autos, o judiciário identificou a inconsistência. A prefeitura figura simultaneamente como credora e devedora do débito. Cleófas, essa eu tive que lembrar de você. Não tenho como não lembrar para mostrar para você os absurdos que acontecem no nosso ordenamento jurídico processual. Então eu vou falar para vocês agora. A prefeitura, sabendo da dívida que tinha a própria prefeitura, olhe bem, ela levantou a própria dívida que ela tinha, sem pestanejar, mecanicamente, entrou com o processo contra ela mesma. Ela entrou com um processo contra ela mesma. E o juiz mandou citar ela mesma, e detalhe, ela mesma não encontrou o endereço dela. A pergunta que nós fazemos é outra. Qual é o controle dentro dessa administração municipal? Sabe o que acontece isso? Aí eu vou pegar para vocês o que acaba acontecendo com relação a isso. É prefeitura que só olha para dinheiro, 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 dinheiro e processa todo mundo para acabar com todo CNPJ e todo contribuinte para arrecadar dinheiro o máximo que pode para a prefeitura gastar. Não tenta fazer acordo, não tenta receber, ou pior ainda, não tenta entender o problema do contribuinte que não está conseguindo pagar os seus tributos. Então quer processar a prefeitura de tudo quanto é jeito para arrecadar dinheiro. Sabe aquele negócio assim? Cria a taxa do lixo, aumenta a IPTU, fala que a sua casa é maior do que estava, aumenta o seu IPTU, muda a classificação do seu bairro para falar que o seu bairro é melhor, então tem que cobrar outra taxa de IPTU maior, e aí vai por aí à frente. Então, quis dizer para vocês o seguinte, é aquela ganância de arrecadar dinheiro. Mas a segunda parte vai fazer vocês pensarem bem mais. Pode tirar essa matéria. O que eu vou falar agora para vocês? Essa matéria eu tirei da internet, achei muito, muito oportuna e pretendo que vocês repliquem essa matéria quantas vezes vocês acharem necessário. Fiquem à vontade, pode replicar essa matéria quantas vezes vocês acharem necessário. Não estou colocando o nome de prefeitura nenhuma, não estou colocando o nome de prefeito nenhum, não estou colocando o nome de administrador público nenhum. Essa matéria fala de uma maneira geral sobre ações duvidosas na administração pública. E aí coloca-se alguns parâmetros para vocês analisarem, para verificar se acontece isso na sua cidade, no seu município, na cidade vizinha, no seu município vizinho, de uma maneira geral. Então, falo para você agora, sente na frente da sua televisão, se você quiser, você pode anotar, são 3 observações para você saber se a administração pública do seu município ela tem uma ação duvidosa. O vídeo fala em corrupção. Eu falo em ação duvidosa. Então, vamos atentar para esse vídeo. Veja com calma, assista e replica depois. Três sinais sutis que mostram que o prefeito da sua cidade pode ser corrupto. Existem 3 comportamentos que passam despercebidos pela maioria das pessoas, mas que indicam o desvio de dinheiro público. E quando você aprende a identificar, fica impossível não perceber. O primeiro sinal sutil é mudança brusca no padrão de vida durante o mandato. O prefeito que declarou patrimônio de R$500 mil ao Tribunal Eleitoral
e 2 anos depois compra imóvel de 2 milhões, precisa explicar a origem do dinheiro, onde na maioria das vezes coloca em nome de laranjas, mas todo mundo sabe quem é o verdadeiro dono, não é mesmo? Investigações da Polícia Federal começam justamente analisando declarações de bens e movimentações bancárias incompatíveis com a renda. O segundo sinal sutil é troca frequente de secretários em menos de 6 meses. Um prefeito muda mais de 10 secretários no primeiro ano de gestão. Isso indica conflito interno ou tentativa de ocultar irregularidades. Gestores honestos mantêm equipes estáveis. Gestores que desviam dinheiro trocam pessoas para evitar testemunhas. E o terceiro sinal sutil é a empresa desconhecida vencendo licitações consecutivas. Quando a mesma empresa ganha todas as licitações da prefeitura, mesmo sem estrutura visível ou funcionários registrados, isso indica direcionamento. Os tribunais de contas cruzam dados e identificam empresas fantasmas criadas apenas para receber dinheiro público. O que esses 3 sinais têm em comum aparece antes das denúncias formais. Quando você vê mudança de padrão de vida, rotatividade de secretários e empresas fantasmas juntos, o esquema já está montado. As investigações mais recentes mostram que os prefeitos corruptos seguem sempre o mesmo padrão. Eles montam empresas de fachada, usam familiares como laranjas e movimentam dinheiro em espécie para dificultar rastreamento. Eu sou Alessandro Calil, especialista em risco pessoal do gestor público. Ajudo você a descobrir se decisões já tomadas podem gerar punições no seu CPF, mesmo com boa-fé e parecer jurídico, antes que o processo chegue. Dá um pause para mim. Isso. Vocês estão vendo que não é um vídeo nosso, é um vídeo que está circulando na internet. E eu digo para vocês que ele menciona 3 fatos, 3 circunstâncias para verificar se o seu prefeito ele pratica ou não corrupção ou tem princípios de ação de corrupção. Vou seguir o raciocínio dele. O primeiro desse ato. No começo dele, não de reeleição, mas lá, sabe aquela primeira vez que foi reeleito, que ele nomeou os secretários? Teve secretário que foi exonerado rapidamente? Tipo assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses, já teve que trocar secretário? Pelo princípio que ele diz, é o seguinte, se teve, não é por discordância de administração pública, é por discordância de finalidade financeira. Podem alegar muitas coisas, mas o motivo é para verificar se não houve acordos financeiros. Isso é o primeiro item que ele menciona para verificar se a administração do prefeito, palavras dele, corrupta ou não. Eu digo ação duvidosa. Então, primeira situação. Segunda situação. Se o prefeito começa a contratar empresas de fora do município. Verifique se está acontecendo isso no seu município. Se a maioria das empresas contratadas pela prefeitura são de fora do município. Você pode colocar aí várias empresas de administração na área da saúde, de aluguel de máquinas, de... Vê aí, vocês. Verifica. Prestação de serviço, compra de material. Se a maioria dessas empresas são de fora do município. Esta é a segunda observação que ele faz. E a terceira observação é a evolução patrimonial do administrador público. Eu não vou pegar prefeito, vamos pegar um secretário geral. Vamos imaginar que um secretário que recebe um salário de 12, 15 mil reais. De repente, ele começa a construir uma casa de 3 milhões. De onde saiu essa evolução patrimonial?
De onde saiu essa evolução patrimonial? Se recebe 12 mil e compra uma casa de 3 milhões. Se recebe um salário de 15 mil e constrói uma casa de 12 banheiros, por exemplo. De onde saiu o dinheiro para essa evolução patrimonial? Esse é o princípio que ele menciona, os 3 casos. Aí você faz uma análise dos administradores do seu município. O que vocês acham? Os 3 princípios que ele coloca são bons? São certos? Não são? Gostaria de saber sua opinião. Inclusive, ele menciona um fato interessante, que, inclusive, a maioria dos administradores coloca o seu patrimônio em nome de laranja. Um fato que às vezes acontece comumente, só para vocês saberem, às vezes o administrador, ele separa do seu casamento e depois faz um outro casamento fora do país, tipo assim, nos Estados Unidos. Às vezes separa aqui no Brasil e vai fazer um casamento nos Estados Unidos. E aí o patrimônio começa a ser gerido por esse cônjuge que foi acontecido em outro país. Estou só falando para vocês as ideias, para vocês saberem como que as coisas fazem. E quase sempre vocês sabem que existem os laranjas e já sabem quem são os laranjas. Então eu pergunto para vocês, está aí, para vocês pensarem no primeiro vídeo que a prefeitura processa todo mundo com o intuito de arrecadar dinheiro. Verifica aí se, por exemplo, se a empresa de abastecimento de água da sua cidade, se às vezes se atrasar uma única conta de água, se às vezes eles não vão lá e não cortam a água. Porque a ganância de dinheiro, às vezes, é muito grande. E os 3 meios para verificar se a ação do seu administrador público ela é duvidosa ou não. O que vocês acham? Concordam com ele ou não? Deixo aí para vocês pensarem, para nós pensarmos juntos. Vamos para o intervalo? A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. 7 motivos para você treinar na Prime CT. Academia 100% focada no seu atendimento de excelência, desde a recepção até a sala de musculação. Equipamentos importados, academia toda climatizada com ar-condicionado, aulas de cross e funcional ao ar livre e o melhor, inclusos na mensalidade. Aulas de spinning de segunda a sábado com agendamento pelo aplicativo. Avaliação física inclusa no plano, com direito a nutricionista. E área de cardio separada. Sim, você encontra tudo isso em uma única academia, aqui em Mogi Guaçu. Vem viver essa experiência com a gente. Olá pessoal, eu sou Alexandre Lima, farmacêutico aqui na Xande Pharma, onde a gente tem uma variedade de linhas de medicamento, de cosméticos, com atendimento lá de trás, como era antigamente. Nós temos a tradição na família já, onde meu avô era farmacêutico, meu pai também, e nós estamos servindo vocês aqui na rua Sargento João Andrade, número 170, Jardim IP8, na divisa com o Jardim Guaçuano, de frente ao postinho do Jardim Guaçuano. Inclusive nós fazemos entrega também, pessoal, em Estiva Gerbe, onde eu tenho alguns clientes já lá, e você pode entrar em contato conosco, a gente vai estar fornecendo os medicamentos para você lá no número 19997322202. Nós estamos funcionando de segunda a sábado, das 8 às 7 e aos domingos, pessoal, também, das 8 ao meio-dia. Entre em contato conosco. Xande Pharma, de geração em geração. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800.
Aqui na MID TV, sua marca é vista. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Nós tivemos, aí eu até falo para vocês que era para eu ter feito ontem, mais uma vez passou, e às vezes a gente vai falando, acaba esquecendo. Aconteceu no começo do mês, na Faculdade Maria Imaculada, uma doação de sangue. E nós divulgamos essa doação de sangue que aconteceu no dia 2 de maio. Inclusive, obrigado a todos os organizadores por contar com a gente, tanto que nós ajudamos na divulgação dessa doação de sangue que aconteceu na Faculdade Maria Imaculada no dia 2 de maio. E agora nós vamos dar o retorno para vocês de como foi essa doação de sangue que aconteceu aqui em Mogi Guaçu, na Faculdade Maria Imaculada, com a participação do Hospital da Unicamp, que veio fazer essa coleta aqui. Vejam só. A campanha de incentivo à doação de sangue realizada em Mogi Guaçu alcançou grande sucesso, reunindo expressivo número de doadores e fortalecendo os estoques de sangue da região. A ação destacou a importância de unir saúde, consciência social e solidariedade, incentivando a população a transformar a doação em um hábito. Queremos agradecer a todos vocês que atenderam a esse pedido e a essa solicitação, que foram na Faculdade Maria Imaculada fazer doação de sangue. Eu realmente tenho que parabenizar aos heróis que doam o seu próprio corpo para salvar vidas. Sabemos que tem religiões que não, tem uma religião que não concorda com isso, mas é que eu falo para vocês. Eu sou partidário de que uma vida não tem preço. Então, temos que salvar todas as vidas. E neste caso aqui, a doação de sangue é primordial. Vou só falar para vocês um fato que aconteceu comigo, já não lembro se eu falei aqui ou não, mas são fatos que nos marcam muito. Eu comandava a cidade de Diadema, é uma área crítica. Quando, nesse período que lá eu estava comandando, um policial militar tomou um tiro, ele foi alvejado na altura do abdômen, ele estava próximo ao hospital, então ele foi socorrido imediatamente para o hospital de Diadema, aliás, um excelente hospital em Diadema, naquela época, hoje eu não sei como está, mas eu acredito que deva estar da mesma forma devido ao seu atendimento que presta à população. Ele foi atendido maravilhosamente bem, até me emociono lembrar disso. Aí o hospital chegou e falou assim: capitão, nós precisamos urgente ir buscar sangue em São Paulo, porque o policial está perdendo muito sangue e nós não temos um banco de sangue tão rapidamente assim. Eu falei assim, só me diz, onde buscar, se eu preciso levar alguém para ir buscar, por incrível que pareça. Ele me deu um pedacinho de papel, exato, foi isso mesmo, ele me deu um pedacinho de papel, sabe essas maletas que o pessoal usa para gelar a bebida? Uma daquela, aí falou assim, vai com essa enfermeira junto, leva ela junto, e aí você traz para nós as bolsas de sangue que nós precisamos. E traz... Simplesmente coloquei na viatura, sirene ligada, São Paulo, voltou e trouxe as bolsas de sangue. E nós fomos, na época não era tão forte as redes sociais, mas nós fizemos uma campanha na rádio, em todos os meios de comunicação de Diadema, e solicitamos a possibilidade da população ir até o hospital doar sangue. Por incrível que pareça, teve fila na porta do hospital para doar sangue. Então é o que eu falo para vocês, nossa população
é muito magnífica e ela sempre responde. E está aqui para vocês um grande exemplo que a nossa população é heroína. Nossos seres humanos da nossa comunidade são heróis. Está aqui, parabéns a todos vocês que fizeram doação de sangue, que permitiam, tá aí. Obrigado mesmo, em nome da MDTV, em nome dos organizadores, em nome das pessoas que vão receber esses sangues. Obrigado mesmo, de coração, que Deus os abençoe. E agora, nós temos que falar duas coisas, não, 3, vai. Sarampo está pegando muito forte na nossa região, isso mesmo. Detalhe, não estão procurando os postos de saúde para vacinar nossas crianças. O índice de vacinação de sarampo está muito baixo em nossa região. Vejam só. A alta de casos de sarampo foi responsável por uma convocação da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, aos países das Américas a intensificarem as ações de imunização. Segundo o órgão, as coberturas vacinais não foram suficientes para evitar o aumento acelerado da doença. O principal desafio não é a disponibilidade de vacinas, de acordo com o OPAS, mas chegar a tempo às pessoas que ainda não estão protegidas. A desinformação e a baixa percepção de risco contribuíram com a queda das coberturas em alguns grupos. A meta é imunizar pelo menos 95% da população com 2 doses. Em Mogi Guaçu, o índice de vacinação contra o sarampo é considerado baixo. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, a cobertura vacinal de tríplice viral sarampo é de 57,4% até 1º de março de 2026. E aí? Quanto vale a vida do seu filho? Quanto vale a vida do seu filho? Vale você ir no posto de saúde e vaciná-lo? Não paga nada, é só você sair de dentro de casa, levar no posto e vacinar. Uma criança perdeu uma vida porque os pais não vacinaram? É absurdo, é inadmissível. Faça isso pela vida do seu filho. Vacine, veja a caderneta de vacinação. Não deixe de vacinar o seu filho. Hoje nós temos vacinas praticamente para quase todas essas doenças que nós conseguimos evitar. O sarampo está uma delas. Pense nisso. Não deixe de vacinar, não. É até um crime para com os nossos filhos não levar no posto de vacinação. Tem vacina para todos os lados. O secretário da Fazenda foi até a Câmara Municipal falar sobre a LDO do município. Tem hora que eu vejo isso, dou até risada, mas eles têm que dizer onde que vão gastar o dinheiro. Não esquenta a cabeça, não. Um dia nós vamos verificar que esse dinheiro não foi assim gasto como se deveria, mas vamos lá. Estão aprovando a LDO de Mogi Guaçu em mais de R$1 bilhão. Vejam só. A Secretaria de Finanças apresentou em audiência pública realizada no final de abril o projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2027. A proposta estima uma receita total de R$1.023.250.344, consolidando a meta de equilíbrio fiscal e o planejamento estratégico para a gestão municipal. A LDO serve como guia para a Lei Orçamentária Anual, o LOA, estabelecendo as metas e prioridades. O ano que vem, Mogi Guaçu vai arrecadar mais de R$1 bilhão.
tem uma dívida de mais de 430 milhões de reais, menos de 1/3, ou melhor, mais do que 1/3 do que arrecada. 430 do município, sem falar os 30 e poucos milhões da FEG, e aí vai por aí afora. Vocês viram agora onde foi parar aquele aumento de IPTU que cobraram de vocês? Aquele aumento da taxa de iluminação pública? Aquele aumento da taxa do lixo que agora você tem que pagar? Então, está aqui, ó, na arrecadação do município, que está astronômico. E aí eu pergunto para vocês, você está tendo retorno em benefícios para o seu bairro, para a sua saúde, para a sua educação do seu filho, para a saúde pública? Está aqui, ó, mais de 1 bilhão de reais é o que o município vai arrecadar o ano que vem. O que vocês acham? Lembra do primeiro vídeo que nós mostramos lá atrás para vocês no jornal? Aí vocês fazem um parâmetro. O que vocês acham? Por isso que nós trazemos informações a vocês, para que vocês tenham conhecimento de como realmente que as coisas são e acontecem. Nós falamos no dia 27 de abril de um fato que aconteceu no ginásio do Furno. Isso deu muita repercussão, isso está repercutindo muito. Veja a matéria que nós publicamos no dia 27 de abril. Assistam novamente. Olha o banheiro, a porta do banheiro. Essa ainda tem a parte de cima. Tem outras que nem porta tem. Isso daqui não vai falar que foi a população, não. Isso é a água que foi caindo aqui do teto do forro e foi apodrecendo. Tem lugar que nem está funcionando. Aqui tem um aqui que nem... Ah, nem porta tem, ó. Ó, nem porta tem, ó. Mostra uma coisa, é o que eu sempre falo, por fora uma bela viola, que é o que eles mostram, por dentro um pão bolorento. Esse é o banheiro feminino, esse é o banheiro feminino, nem mostramos o masculino, para vocês verem. Então, senhores, quando vocês verem a reportagem da prefeitura, o prefeito mostrando o que ele está fazendo, vocês querem ver? Dá para criar uma boa imagem, o que você acha? Lembra daquele desenho lá, o Fantástico Mundo do Bob? Então, o que vocês acham? Vamos criar o Fantástico Mundo do Rodrigo Falsetti. O Fantástico Mundo do prefeito. O que ele mostra. Porque o que é realmente não é isso daí, não. E aí, o que vocês acham? Essa deterioração, vocês acham que é vandalismo ou vocês acreditam que isso está acontecendo por um desgaste natural?
Porque sempre a prefeitura vai falar, é culpa do povo, a população que não sabe usar. Quando foi que foi feita a última reforma? Quando que foi a última manutenção? Quando que foi feito um serviço decente de zeladoria em nossas praças desportivas? Só para vocês verem, verifica bem aqui, ó. Vamos ver isso daqui. Isso aqui é vandalismo? Isso é vandalismo? Está aqui, ó, mostrar para vocês. Ó. Isso é vandalismo? A prefeitura sempre põe a culpa no povo. Verifica. Isso é vandalismo? Está entupido? É vandalismo? Não tem nada quebrado aqui, ó. Não tem nada quebrado aqui. Isso é conservação, é zeladoria. Aqui nós estamos mostrando o ginásio do Furno. Vamos lá no ginásio lá do Santa Terezinha? Terminaram aquela obra? Terminaram aquela obra de reforma? Não! Olha só todas as nossas praças desportivas. Mas a culpa é do povo, o povo que estraga. Isso aqui foi desgaste natural. As portas apodreceram. Mas a culpa é do povo, a prefeitura tem... Sempre a culpa é do povo. O povo que é mal educado, o povo é isso, o povo é aquilo. Aonde está sendo gasto mais de 1 bilhão de arrecadação do município? Vamos guardar essa imagem aqui, pode deixá-la aqui. A prefeitura vai perguntar que é vandalismo, então vamos falar para ela, é vandalismo? Mais uma vez eu digo, vamos voltar naquele vídeo lá atrás, que nós falamos das 3 situações do administrador público? Não vou cansar de falar para vocês. A importância do seu voto. Hoje, mantém só essa foto aqui, hoje eu recebi uma mensagem de um pastor. Pastor, como o senhor não autorizou dizer o seu nome, eu vou guardar, mas o senhor sabe que eu estou falando de Vossa Senhoria, que sempre está nos mandando mensagem, e agradeço de coração, inclusive as mensagens positivas que o senhor nos mandou hoje. A mensagem, não vou replicar as palavras dele, porque eu não decorei, mas diz assim: obrigado, coronel, que você continue sempre nos abençoando pelo seu jornal, através dessas matérias. Eu digo a vocês, obrigado a vocês, por vocês sempre, cada vez mais, com suas orações, com seus pensamentos, com suas palavras, estar nos nutrindo de energia, pensamentos positivos e com as bênçãos do nosso Deus Altíssimo, para que a gente possa sempre estarmos juntos aqui com vocês. Obrigado a todos vocês do fundo do meu coração. Fiquem com Deus e não esqueça, até amanhã. Forte abraço a todos vocês.